Saudações, amigos. É com grande alegria que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, reabre as suas portas para mais uma reunião pública. Sentimos-nos muito felizes com a presença de cada um de vocês e também dos nossos queridos ouvintes que nos acompanham através do Facebook. O formato desta nossa reunião de hoje é diferente da qual nós estamos acostumados a presenciar nesta casa. No entanto, devemos lembrar que tais medidas são necessárias para o nosso bem geral, mas que também nós contamos, sim, com o amparo e com a assistência majestosa, com o amparo espiritual que se faz presente aqui, neste ambiente e também nos lares dos nossos ouvintes. E é sob este amparo divino, sobre este amparo espiritual, que nos intuem a bons pensamentos, a boas ações, que nós vamos iniciar esta nossa reunião de hoje. Então, queridos companheiros, vamos neste momento fechando os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade, que façam isto. Vamos buscando uma posição confortável, respirando tranquilamente, e assim nós vamos abrindo as nossas mentes, os nossos corações, e vamos nos dirigindo a Deus, Pai de amor e bondade, e vamos pedindo humildemente neste momento: Senhor da vida, ilumina os nossos corações neste momento, permitindo que possamos caminhar sobre as vossas luzes de paz, de harmonia e de tranquilidade, e que desta forma, Pai amado, possamos diluir as sombras dos nossos erros neste momento, para que de uma forma tranquila, suave na nossa jornada, nós possamos trilhar os caminhos de luzes, os caminhos de caridade que o Divino Mestre Jesus nos deixou, ao nos dizer que é a verdade, o caminho e a vida, e que nenhum de nós vai ao Pai senão por Ele. Então, neste momento, vamos nos dirigindo a Deus, agradecendo intimamente em nossa prece. Hoje, queridos amigos, vamos abordar o tema consequência ou castigo, que tem como base as questões 258 até a 273 de O Livro dos Espíritos. E isto nos traz uma visão geral, essas questões, sobre as provas que nós escolhemos, pela qual passaremos e pela qual passamos aqui no plano terreno enquanto estivermos encarnados. Este tema de hoje, consequência ou castigo, ele é muito apropriado para os dias que estamos vivenciando, pelas questões que estamos passando. Então, vamos consultando as nossas consciências neste momento, buscando no escaninho de nossas almas qual que é a nossa relação com o castigo. Porque, com certeza, muitos de nós, em alguma fase de nossa vida, quando éramos crianças também, com certeza nós, diante de alguma ação que nós fizemos, alguma traquinagem ou alguma coisa, nós fomos castigados. Não entro nem no mérito da questão se o castigo foi justo ou injusto. O que interessa é entendermos o que é esse castigo. Porque desde os nossos pais, nossos avós e aqueles que precederam a nossa vinda aqui até o plano terreno, nós costumamos ouvir aquela frase: não faça isso, Deus castiga. Mas será que Deus castiga mesmo? Vamos pensar um pouco nisso, porque a concepção de castigo, ela vem desde a antiguidade e herdamos essa concepção justamente de nossos ancestrais pelo temor que tinham a Deus. E este temor à divindade é uma herança judaica cristã que até hoje nós trazemos. Então nós precisamos nos desvencilhar do castigo, entender o que realmente é o castigo e se acontece o porquê acontece. E isso, de uma forma muito clara,
nós encontramos em várias passagens, em vários livros, em várias citações de antigos, e na Bíblia, todas as epidemias, todas as pestes pela qual passaram o povo naquele tempo, eles estavam ali recebendo como se fosse anunciado, como se fosse um castigo, como se fosse a ira de Deus sobre aqueles que se afastaram das suas leis e que por desobediência à divindade cometeram algum ato. E nós sabemos que, por esses relatos, muitos atos não tão bons foram cometidos, assim como hoje. Nós também. Muitas vezes não cometemos atos tão bons e sagrados que devem ser aqueles por nós processados durante essa nossa caminhada. Então a gente fica olhando e percebendo que essa expressão no Antigo Testamento, a ira de Deus, ela é utilizada para castigar os ímpios. O que são os ímpios na realidade? São os impiedosos, os desumanos, os cruéis. Mas aqui nós entendemos que existe um peso e duas medidas, porque essa ira divina, como é colocado nos Antigos Testamentos, não só servia para castigar os ímpios, mas também para julgar os justos. E quando nós falamos em julgar, nós fazemos julgamento dos nossos companheiros, e quando nós temos a contrapartida, nós falamos, olha, o castigo de Deus caiu sobre mim. E não reparamos, não percebemos que o que acontece, esse retorno, é consequência do ato que nós tivemos. Então, só para recordar, quando nós buscamos lá no Antigo Testamento, lá em Efésios, no item 5.6, nós temos o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs por estas coisas. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane por palavras vãs. Vou um pouquinho mais adiante. Não só por palavras vãs, por maledicências que nós desferimos contra os nossos amigos, mas também por pensamento, por atos. E a gente vai ouvindo esta passagem no Antigo Testamento e nós pegamos mais uma seguinte para a gente entender um pouquinho o que está sendo colocado sobre o que Deus traz para nós. Deus é bom, soberanamente justo, não quer o nosso mal, não quer nos prejudicar e com certeza a intenção também não é nos castigar, muito pelo contrário. E nós encontramos aqui em Mateus 3.36 o seguinte: o que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então, amigos, ao ouvirmos estas passagens do Antigo Testamento, e são muitas, eu citei só duas para a gente ter o entendimento de como na época as pessoas pensavam sobre essa questão de ser castigado pela ira divina. Ao ouvir essas passagens, vamos lembrar que temos muitas outras passagens que remetem ao assunto, mas quando nós ouvimos isso, nós sentimos uma carga muito pesada sobre os nossos ombros. E esta carga muito pesada sobre os nossos ombros traz temor, traz medo, traz aflições desnecessárias. E é justamente o que os povos da antiguidade, e muitos de ainda hoje, sentem, este temor a Deus. O que é este temor a Deus? É o temor de ser castigado por alguma coisa que se fez de errado. Na nossa jornada aqui evolutiva, logicamente, neste planeta de provas e expiações, nós temos a opção de fazer as coisas corretas, mas também, como nós ainda somos imperfeitos e estamos em aprendizado, cometemos muitos erros. Então, por consequência desses erros, o que causa em nós o temor é de ser castigado. Mas, amigos, este Deus que nós conhecemos hoje em dia, não é este Deus que pune, é um Pai de amor e bondade, conforme Jesus nos mostra, que é soberanamente bom e justo. E com certeza o Altíssimo sabe de todos os passos da nossa vida, de tudo o que está acontecendo neste presente momento conosco, com certeza. E mesmo quando nós cometemos erros, o que acontece? Este Pai amoroso de bondade infinita nos acolhe e nos dá a opção,
a oportunidade de corrigirmos estes erros. E a reencarnação é uma ferramenta, é um mecanismo bendito que nos propicia cometer esses desvios da nossa jornada redentora. Por isso, tudo o que acontece conosco, tenho a certeza, são experiências que vai nos auxiliar a nos elevarmos cada vez mais ao Criador. Mas a gente precisa lembrar que essas consequências destes dissabores que passamos na nossa vida terrena, logicamente, é porque nós muitas vezes nos afastamos das leis divinas. E essas consequências dessas provas e de expiações que trazemos é por se afastar do caminho correto destas leis. Então, a gente pode parar, pode pensar, pode analisar, mas devemos buscar a estudar Allan Kardec nas obras da codificação. Por quê? Porque lá nós temos realmente a conscientização e o entendimento do que vem a ser estas consequências. Quem é que gera o mal? O mal não é gerado por Deus. O mal é resultado das nossas más obras. Então, é lógico que para arcarmos com as nossas consciências e corrigirmos o que nós fizemos, nós precisamos entender que são consequências, não são castigos. E buscando Allan Kardec, nós vamos lá entendendo que ele nos fala de causas, né? Ele fala de causas e efeitos. E quando ele nos fala de causa e efeito, nós vamos entendendo que todo efeito é proveniente de uma causa, isto é, toda causa gera um efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa não é lá tão boa, o efeito em contrapartida também não será o que nós esperamos. Por isso, cada vez mais, tudo o que acontece conosco nesta vida, tudo está sob o perfeito domínio, sobre a perfeita harmonia do Divino Pai Celestial. Tudo. Tenho a certeza disso. Então, este momento que estamos passando é um momento de reflexão, de acolhimento, de nos consolidarmos e consolar todos aqueles que estão conosco, tanto bem quanto aqueles que partiram. Por isso que quando nós falamos em causa e consequência, a gente deve estar atento a isto. Olha só que coisa. Buscamos nas obras da doutrina espírita, em outros livros da doutrina espírita, o consolo e o amparo para o entendimento de várias situações. Isso é importante. Então, quando nós buscamos lá, no Livro dos Espíritos, na questão 258, que fala sobre provas, essas que são oriundas do nosso livre-arbítrio, porque nós solicitamos o que passar aqui no plano terreno, mas muitos vão falar, mas eu não solicitei uma pandemia, não solicitei um vírus que viesse devastar, não solicitei um cataclisma natural, não solicitei isso. Não. Nós solicitamos estar no momento atual, presente pelo qual estamos passando, para que a gente possa experienciar isso, sairmos mais fortalecidos desta situação, com a fé em Deus, né? E assim buscar caminhar seguro na nossa jornada, porque é um impulso para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, nós escolhemos as provas, sim, e as expiações podem vir de vidas passadas, que é também para a gente estar analisando e se reajustando. Então, lá na questão 258, nós temos, quando no estado errante, olha que interessante, quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. Quando no estado errante, quando o espírito está na erraticidade, isto é, não está encarnado no corpo físico, quando ele está se preparando para reencarnar, ele escolhe passar por essas situações? A resposta é muito, muito propícia. O espírito próprio escolhe o gênero de prova que irá passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio consiste nas nossas escolhas. Então, que possamos fazer as escolhas corretas. Isso é muito importante. E nós, cada um de nós, com certeza, ao entender isso, vamos perceber
que nada que acontece conosco é castigo. Nada é punição divina. Muito pelo contrário, Deus nos quer bem, Deus nos quer felizes, que a gente possa progredir, evoluir. Deus não castiga. Deus é amor e bondade. E aí, diante do entendimento da lei ação e reação, causa e efeito, que são e é uma das leis divinas, né, que estas leis são imutáveis, diante disso nós podemos nos reajustar com o nosso próximo e nos reajustar com as nossas consciências. E essa parada, neste momento em que estamos isolados, é para que a gente realmente coloque a nossa consciência para trabalhar e para que a gente analise como está sendo a nossa vida, o que nós estamos fazendo, o que nós deixamos de fazer, o que é importante para nós. Então, a gente precisa estar assenhorado dessas questões para perceber que este momento é um momento propício também para essas reflexões. Porque esta lei de ação e reação, causa e efeito, pela qual nós estamos inseridos, ela não é uma lei punitiva, é uma lei corretiva. Auxilia-nos a corrigir a rota da nossa jornada redentora. E quando nós estudamos e vemos isso, a gente pode avançar um pouquinho mais aqui na questão da obra de Allan Kardec, No Livro dos Espíritos, que é a 258A. E ele vai complementar a primeira pergunta. E ele pergunta o seguinte: não é Deus, então, que impõe as tribulações da vida como um castigo? Olha que pergunta maravilhosa, né? Será que nós já nos perguntamos isso? Seria bom nós nos perguntarmos isto, né? Para a gente ter a certeza realmente. Então, quando Allan Kardec pergunta isto, a resposta é um pouco longa, mas é profunda. Eu vou trazer elas aqui, que são as respostas dos nossos amigos celestiais, para a gente entender um pouco. Então, eles respondem para Allan Kardec da seguinte forma: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Estamos sobre as leis divinas, e essas leis regem todo o universo. E de agora perguntar: quem decretou esta lei? Por que Deus decretou esta lei e não outra? Nós questionamos Deus, né? Olha só, como nós somos imaturos espiritualmente, nós questionamos Deus. Que coisa, né, amigos? Será que nós questionamos os nossos atos? Seria bom começar a questionar os nossos atos. Isso seria importante. Continuando a resposta: dado ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes atos tiverem. Pronto. Já está concluído o que nós estamos falando. É só buscarmos estudar, né? Se nós temos a condição de buscar estudar, nós teremos o entendimento. E ainda continua: nada estorva o progresso do Espírito, pois estão abertos ao caminho do bem ou ao caminho do mal. Então, o livre-arbítrio está aí. Nós temos a opção de fazer a coisa correta. E já é tempo, né, que a gente precisa parar e fazer as coisas corretas. Afinal de contas, o Divino Mestre Jesus trouxe os seus ensinamentos para nós e nós ainda não entendemos essa lei de amor, de justiça, de caridade. Seguindo: demais cumpre se distingua o que é obra da vontade de Deus, o que é obra da vontade do homem. Por quê? Porque se alguma coisa, se algum perigo vos ameaça, e se não foi vós que criaste, veio da divindade, certo? Vosso desejo, porém, é estar e se expor neste momento para ter um meio de progredir, e assim Deus o permite. Então, esta última frase dessa resposta nos coloca diante da situação que nos encontramos, né? Se o que está acontecendo não fomos nós que criamos, vamos pensar: será que é da obra divina para nos impulsionar a progredir? Né? É bom a gente pensar sobre isso. Então, por que nós nos expomos neste momento? Estamos expostos. A vida é se expor. Estamos expostos, mas a gente tem a consciência. Nós temos a resignação do que acontece conosco? Ou a gente procura realmente achar que tudo é castigo de Deus para conosco? Então é importante a gente entender o que acontece nesse momento. Porque diante dessas respostas aqui colocadas pelos amigos celestiais em O Livro dos Espíritos, nós conseguimos plenamente
ter a convicção e compreender que o que acontece conosco não é castigo, são consequências. Tá? E essas consequências, elas podem ser boas ou más. Talvez estas consequências não sejam somente desta vida, pode ser consequências de vidas passadas. Por que não? Mas, mesmo assim, precisamos entender o momento com resignação, com compreensão, com muita fé em Deus e compreender o que está acontecendo conosco. Quando nós falamos em obediência às leis divinas, eu gostaria de trazer para vocês aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito Lázaro, em 1863, trouxe para nós, mostrando, está lá no capítulo 9, no item 8. O Espírito Lázaro diz o seguinte, olha que lindo, ele coloca assim: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação das virtudes, companheiras da doçura e muito ativas. Olha que lindo, né? E muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem com negação de sentimento e de vontade, forças ativas ambas, essas duas forças, carregarão os fardos das provas da revolta e da insensatez. E Jesus foi a encarnação destas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento e na corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse o triunfo do sacrifício e da renúncia carnal. Isto foi colocado para o povo de Israel, que nós somos a sequência desse povo de Israel para os antigos. Mas o que está sendo colocado aqui não diz respeito muito ao que acontece conosco, as questões de corrupção, as questões que nós também nos deixamos envolver por pensamento, ficamos irritadiços, né? Desgastamos-nos interiormente, o nosso equilíbrio também passa a se desgastar, o equilíbrio espiritual, então. Olha só, como nós precisamos nos reequilibrar nestes momentos pelo qual estamos passando. Não é hora de julgarmos ninguém, vamos ser muito francos e claros. É hora de nós unirmos o nosso coração numa força ativa e buscar resultados para passar por esta fase. Então, esta doutrina de Jesus, esta doutrina amorosa, ensina em toda parte a obediência e a resignação. O que é a obediência, meus amigos? Será que é obedecer cegamente? Né? O que é a obediência? A obediência é o consentimento da razão, olha só. É o consentimento da razão. Quando nós falamos no consentimento da razão, nós buscamos lá em Allan Kardec. A fé necessita de base. A base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Temos fé? Acreditamos em Deus? Compreendemos o que se passa conosco na nossa jornada evolutiva? Será que essa nossa fé é uma fé raciocinada? Ou é uma fé cega, vacilante? Então, estes questionamentos são fundamentais. Por isso, a obediência aos consentimentos é o consentimento da razão. Como que eu consinto? Qual que é a razão? Eu tenho a plena convicção, espírito inteligente, obra-prima que somos, eu tenho essa convicção do que é certo, do que é errado, passar pelo crivo da razão. Então, o crivo da razão nos mostra que essas coisas que acontecem são consequências. E que nós precisamos, logicamente, mudar o rumo, tomar atitudes diferentes para poder entender que as coisas acontecerão de forma muito melhor, muito mais salutar. E o que é resignação? Olha só. Resignação, o Espírito Lázaro nos coloca, né, que resignação é o consentimento do coração. Consentimento do coração. A resignação, meus queridos amigos, na realidade,
é uma das virtudes que Jesus nos ensinou. E nós devemos praticá-la constantemente em nossa vida, em busca da nossa evolução. E quando nós praticamos ela, nós percebemos que ela não é nenhuma rejeição de sentimentos ou forma de submissão. Resignação não é submissão. Tá? Então a gente precisa realmente compreender, separar o joio do trigo. Então, quando é colocado isso para nós, esta resignação é uma forma de doçura, de compreensão das dificuldades e dos obstáculos pelo qual nós passamos em nossa vida. Então, aí nós temos esta compreensão. Entendendo os desígnios de Deus, compreendendo tudo isto, nós podemos realmente chegar à conclusão de que não é castigo, são consequências, são atos, e tudo que acontece em nossa vida são experiências para que nós possamos nos elevar moral e espiritualmente, e aí a gente pode ter uma jornada redentora de luzes, sempre praticando o Evangelho do Cristo. Então, diante desses desígnios de Deus, nós vamos agora, neste momento, atendendo os desígnios dos nossos corações. E vamos exteriorizar este amor puro, consolador, amparador, através das vibrações que eu vou convidar a todos neste momento. Então nós vamos buscando novamente a nossa conexão com o Pai Celestial e vamos vibrar com muito amor, com muito carinho, para que essas nossas vibrações cheguem até os lares dos nossos companheiros que passam por dificuldades. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram reclusos num leito de hospital, lutando pela vida. Que eles possam receber a bênção do Pai Eterno, o consolo e o amparo, para se refazerem. Vamos vibrar por todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que também são amparados pelo amor do Mestre querido. Vamos vibrar para que recebam estas luzes incandescentes de amor neste momento. Vamos estendendo as nossas vibrações para os nossos lares, para que essas vibrações possam também harmonizar o nosso ambiente familiar e os nossos queridos companheiros que nos acompanham nesta jornada. Vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra, por todas as nações. Vamos vibrar pelos comandantes, pelos presidentes, por aqueles que têm a responsabilidade de encaminhar cada um daqueles que se fazem presente nessas nações, para que os nossos dirigentes possam receber o amparo espiritual, para que através desse amparo, dessas vibrações, possam se conscientizar e tomar as medidas corretas. Vamos vibrando com muito carinho, com muito amor, por todos aqueles que partiram para a Pátria Celestial, que possam receber o amparo, o consolo, assim também como todos aqueles que fazem parte desta família que recebam o consolo amoroso. E assim, Pai bendito de infinita luz, buscamos em Ti o conforto e o amparo divino, para que o nosso coração possa imantar-se ao vosso e ao do Mestre Jesus, e assim, de acordo de todas essas leis amorosas que compreendemos, possamos receber forças e equilíbrio para passarmos por esta jornada
de maneira sadia, onde os nossos pensamentos e nossas ações serão o termômetro que dirá qual a rota que estamos tomando. Pai de luz e bondade, Pai querido, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de, neste momento agora, trazer alguns recados. O tema da próxima palestra, nesta semana que estará se iniciando, será Repensando Atitudes. E é também um tema livre. Lembrando também a todos que a nossa livraria está aberta ao público. E eu gostaria de dizer a todos, caros amigos frequentadores deste nosso ambiente, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo aqui o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam e se emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez. Isto com o auxílio da espiritualidade, como acontece nos casos em que recebemos este passe espiritual magnético lá na câmara de passe. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso tenho a certeza, tenho a convicção de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na câmara de passe. E esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento, para oferecer a manutenção e o bem-estar de todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às orientações. Gostaria agora de, neste momento, após esses recados, de agradecer a presença de todos que se encontram neste ambiente e agradecer os nossos queridos amigos ouvintes que estão nos acompanhando através do Facebook.